Olha só a inveja desses caras, principalmente do Rizek e do Paulo Nunes, com os reforços do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui na mídia de boca aberta com as contratações do Flamengo, o mercado da bola do Flamengo para o restante dessa temporada. Ainda tem Libertadores, tem Copa do Brasil, Flamengo na parte de cima e brigando ponto a ponto com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like e vambora pro vídeo. Era para estar no Flamengo desde o começo do ano. Ele só não foi liberado no começo do ano porque o Arsenal não liberou. Senão ele não conseguiu contratar o substituto. Então assim, o Arsenal, eu quero esse cara. Então assim, um cara que tem nível para jogar na Premier League vai chegar aqui e vai jogar bem, cara. Que é o Jorginho. Ele é excepcional. Eu vou ficar surpreso, desculpa colocar para baixo, eu vou ficar surpreso se o Emerson Royal chegar aqui e arrebentar. Segundo o GE, tá fechado a vinda do Emerson Royal. É um jogador de carreira europeia, beleza, jogou no Tottenham, jogou na Roma, mas eu acho que é um jogador, na minha opinião, de nível muito semelhante às opções que a gente tem aqui no Brasil. Então você entra comigo nessa questão que não é porque jogou na Premier League que vai jogar aqui e arrebentar. Não, mas é que ele jogou, mas porque tem muita qualidade. O Jorginho brilhou na Europa. O Emerson passou pela Europa. Né? Ele foi um jogador contestado no Tottenham, contestado na Roma, não vingou na seleção brasileira. Eu acho que ele é fruto desse momento delicado que a gente tem hoje de laterais. Tem pouco lateral brasileiro. O Flamengo vai tentar recuperar, né? Ele é um jogador que tem um potencial ofensivo, mas não joga bem há muito tempo. Me chamou a atenção o investimento. O Flamengo está pagando 8 milhões de euros, né? Agora está vendendo um por 30, então está valendo a pena. É que assim... matematicamente está valendo a pena. Eu posso queimar minha língua, mas eu não acho que ele é superior ao Varela. Não, eu acho que ele é uma aposta. Não acho. Eu também. Eu acho que ele vai disputar a posição acho que ele do Varela. Então já tendo o Varela, claro... Eu contrataria. Eu contrataria. Primeiro, quem tem um não tem nenhum, né? Não, você pode ter, você precisa ter mais um. Precisa ter mais um. Segundo, você vende um que é inevitável vender. Porque o garoto vai embora mesmo. Ainda que o Flamengo esperasse conseguir ainda mais mas no começo do ano, mas conseguiu um bom dinheiro. Né? Quase 30 milhões de euros, cara. Tem que uma grana muito lateral grande. Direito, e tá trazendo um cara que é novo ainda, com 26 anos, o Emerson, que tem um histórico interessante de futebol, experiência. Chegou à seleção, né? Eu acho que ele pode ser recuperado. E é uma posição difícil de você achar, cara. É muito difícil você achar o lateral direito. Seleção, pena pra achar um, né? Então, assim, eu acho que é uma super aposta. Se vai dar certo, cara, só o campo vai dizer. Mas acho que o Flamengo trabalhou bem nessa questão. Você tem que ter dois laterais direitos. Tem o Varela e vai ter o Emerson Royal. E depois se decidem lá quem vai jogar. Vamos ver, o campo vai dizer. E assim, você vendeu um por 25, tá trazendo um por 9, quer dizer. Então, cara, economicamente, você tá conseguindo fazer um equilíbrio financeiro também. Não vou dizer que é dinheiro de pinga pro Flamengo. Não é. Eu tô dizendo assim, eu acho que o Emerson Royal, ele chegando aqui no Brasil, ele tá no nível dos bons laterais do Brasil, como o Varela. Eu tô só me questionando o investimento para trazer um jogador que eu vou ficar surpreso se ele chegar aqui e fizer a diferença. Se trazer jogador da Europa por pouco dinheiro, né? Ontem eu ouvi o Flamengo tem laterais muito elogiados na base, né? E eu acho que a gente tá com uma carência, cara, que eu acho que as bases do Brasil precisam começar a falar, precisamos formar lateral, cara. Não tem lateral? Precisamos formar lateral. Me empolga Samuel Lino, cara, assim. Não, muito não. Isso é Samuel Lino é um jogador que se chegar, o GE traz a informação que há um interesse, se chegar, eu acho que ele vem pra fazer diferença. Saiu da base do Flamengo, em 2018 foi campeão da Copinha. Ninguém lembra disso. Como dizem na Europa, um jogador de hierarquia. É um top. É jogador top. Você gosta desse termo? Um jogador de hierarquia? Como é que é? Jogador de hierarquia. Jogador top. Jogador lateral, ponta. Jogava toda hora com o Simeone, apesar de ser mais reserva. Ele chegou até cotado para a seleção, não foi? Teve uma data FIFA dessas aí que se falou nisso. Para ser convocado para o Brasil e para ser naturalizado espanhol. Por que o Simeone não quer? Primeiro que o Simeone tinha questões com ele que ele não fazia a recomposição como ele queria. Aquelas coisas do Eu Simeone. quase estou falando um negócio aqui, mas não vou... Fala. E tem a questão do comunitário. Como o Atlético já tem 3 não comunitários, que são o Molina, o Gallagher e tem mais um lá, que eu não estou me lembrando agora, tinha que abrir mão de um. Aí ele ficou provavelmente na dúvida entre Molina e o Samuel Lino. Samuel estava indo pro Napoli, cara. Exatamente, porque é não comunitário. Não, mas que eu digo assim, é interesse de um time que vai disputar a Champions League, jogador cara. de hierarquia, cara. É muito bom jogador. Isso aí tá muito fácil, hein? Agora, se vai chegar aqui... Os valores são absurdos, é quase 30 milhões de euros. Aí sim é um negócio estrondoso para um time brasileiro. Mas é o valor dele mesmo, ele é muito bom. Cara, a gente se espantou com o Botafogo pagando 22 no Danilo.
Samuel Lino no Flamengo Brasil... pagar 25, 30 que seja... Mas eu acho que é o que vale cara, mesmo. Eu acho que é um dinheiro... Você acha o Danilo melhor ou pior que o Eu acho Samuel que são Lino? posições diferentes. Não, Mas assim, não, tô falando de jogador. São duas ótimas apostas, assim. São duas grandes contratações. Mas o que me espanta é a gente falar hoje de um time brasileiro, tirar um jogador da Europa de 25 anos, 26 anos, que é o que tem o Samuel Lino, por 30 milhões de euros. Mas o Flamengo trabalhou para chegar nesse patamar aí, cara. É um gigante da América do Sul e trabalhou para chegar. Lino, cara, o Flamengo é o seguinte... Ele vai ser disparado o jogador mais caro da história do Flamengo, porque até então era o Alcaraz, 20, 21. Perfeito. Quanto foi o Alcaraz? 20, 21. Ele vai ser protagonista do futebol brasileiro, cara. Tá de acordo com os valores que o Flamengo vende seus atletas. Gerson, Wesley, mais ou menos, são valores semelhantes. O que o Bayern fez com o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes lá em Miami é aquilo que a gente espera que o Flamengo faça com boa parte dos rivais aqui no Brasil. Porque aqui ele é dominante e o que explica ele ser dominante é o poder de investimento que ele tem. O que eu gosto... Mas fala o que você queria falar, por favor, cara. Não vou. Fala, por favor, solta a cara. sua voz. Fala pra mim que depois eu falo. Olha a lente da verdade. Tira essa coisa que tá apertando seu coração. Eu não vejo respeito a opinião do Led, mas assim... Quando o cara fala que respeita, é porque não respeita. Quando o cara começa a dizer que respeita, é porque não respeita. Não, é porque assim, eu não vejo essa exagerado os elogios ao Samuel Lino. Pra mim, o Samuel Lino é um... Vamos botar aí, um cuiabano piorado. Ô, louco! Piorado ou melhorado? Melhorado, perdão. Melhorado. Um cuiabano melhorado. Vai virar corte. Vai virar, pode virar corte. Sabe o que Ser um cuiabano melhorado é bom, né? Sabe o que eu acho interessante nesses dois movimentos do Flamengo, tanto do Emerson quanto do Samuel? São jogadores de uma faixa etária baixa ainda. Acho mesmo. 25, 26, 27 anos. 26. Isso é interessante. Porque o Flamengo trouxe caras da Europa muito experientes, que ajudam demais o time. Sim. Danilo, Alexandre, Jorginho. Mas eles já estão numa faixa de idade que, para suportar o calendário brasileiro... que não conseguem jogar com frequência. Já é mais complicado. Agora, você traz caras de 25, que não quer dizer que não vão se machucar. Podem se machucar também. Mas você baixa um pouco a média de idade possibilidade do time, né? O Saúl é um cara de 31 anos, ele está na faixa intermediária ali. Então, isso eu acho interessante, esse movimento do Flamengo de tentar rejuvenescer um pouco. Mais que o Samuel Lino? Porra, bem mas mais. o Saúl de 10 anos atrás era melhor que o Samuel Lino. O cara que eu vi jogando, se ele conseguir jogar Perfeito. Eu acho que há duas categorias de contratação quando você traz da Europa. O jogador que a Europa não quer mais, por diferentes razões, com todo respeito, Danilo, Alexandro, Danilo do Flamengo, Alexandro, assim, já deram o que tinham que dar na Europa, você traz o jogador e ainda são úteis aqui. Saúl, que estava indo para um time periférico da Turquia, e jogadores que ainda poderiam atuar na Europa. Caso do Almada, caso do Samuel Lino, que aí são contratações muito grandes. Que veio e voltou. Luiz Henrique. O Samuel Lino é um jogador que estava indo negociando com o Napoli, que é o campeão italiano. Exato. Vai jogar Champions. Que contratou o De Bruyne, o Napoli. Perfeito. Contratou o De Bruyne. O Ramon Sousa é um Jorginho, que ainda tinha espaço na Europa. O Palmeiras contratou. É um bom jogador, entrou bem no jogo ontem. Danilo é um jogador que quebrou o tornozelo no Nottingham. Senão a carreira, talvez ele não estivesse no Botafogo, a carreira dele seria outra. Não, e outra, cara, assim, porque o Botafogo hoje consegue pagar 22 milhões de euros. Não é todo time na Europa também que paga 22 milhões de euros. Eu não quero dizer que o Samuel Lino é o Pelé. Eu quero dizer que ele é um jogador muito respeitado na Europa, cara. De potencial técnico, tático, inteligência de jogo. O Saúl teve um nível superior ao do Samuel Lino, que ele não joga nesse nível há um tempo. Tem uma carreira mais longeva também, claro. Né? Ô, Led, o Vina é jogador de hierarquia aqui na América do Sul? Total, né? Primeiro que ele é um ótimo lateral esquerdo e ele é um ótimo zagueiro, ele joga nas duas. E o Felipe Luiz falou sobre o retorno... Retorno não, né? Porque ele já tinha jogado o Fla-Flu, mas da atuação do atleta que entrou ontem aos 16 minutos e mudou o jogo. Fala, Felipe. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele de titular hoje, era meu pensamento de começar com ele, mas até conversei com o Arrascaeta no jogo e disse, né, que se eu começasse com ele, eu ia ter que tirar, né, com 60 minutos, porque é um jogador que está, como eu falei na outra coletiva, 10 meses sem jogar 90 minutos. Então, preferi usá-lo no segundo tempo, onde o jogo já estaria mais aberto, onde eu poderíamos explorar mais essa força que ele tem, né, de ataque. E agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, eu não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, como ele aquece, como ele se prepara, como ele é o primeiro em tudo, como ele acaba o treino exausto. Então, isso... O futebol te devolve. A história do Wesley é sensacional, né? Porque o Flamengo segurou o Wesley, não liberou para Roma,
No Fla-Flu ele não entrou no jogo. O Felipe protegeu o Wesley, o Felipe falou sobre isso. Deixou ele no banco, ele não... E botou no jogo ontem, ele decidiu o jogo e vai embora. Eu acho que o Wesley só jogou ontem porque o Danilo machucou. Porque talvez ele fizesse a mesma... Ele nem entrou, ele foi no banco. Talvez ele fizesse a mesma formação, com o Léo Pereira de lateral, o Varela na direita... A mesma coisa que ele fez no Fla-Flu, porque a questão do Wesley, segundo o Felipe, era uma questão assim emocional, do menino estar vivendo uma mudança de vida e como é que trabalha isso no menino, né? Afeta, né? E ele decide o jogo, o último jogo dele ele decide. E no primeiro tempo ele foi o melhor jogador do time, na minha opinião. E ele só tem 4 gols pelo Flamengo. Ontem foi o 4º gol que ele fez. Em quantos anos que ele está jogando? 3, 4 anos. O Sampaoli foi o primeiro cara a bancar ele de uma forma mais efetiva. Gols, cara. Ele fez e o Felipe o transforma em titular. O Felipe lapidou ele totalmente, né? O transforma em titular e ele vive com o Felipe com o Tite, o melhor momento. O titular era o Varela, né? O Wesley entrava eventualmente. A história do gol de domingo do Pedro. Com aquele roteiro, e agora o gol do Wesley. Então, porque ele usou o Varela ontem na esquerda, né? Porque ele não tinha Alexandre, não tinha o Lucas, o Via não podia jogar. E ele não tinha o Danilo para pôr na zaga e pôr o Léo ali, como então ele fez. Então ele ficou sem opção realmente na direita. Agora, rapidinho, Rizek, que eu estava pensando assim, normalmente você tem gestores para cuidar de crises que acontecem dentro de campo, muitas vezes, né? É o técnico que não se dá com algum jogador, é o técnico que não dá resultado, é às vezes um jogador que não está dando resultado, você precisa vender e tal. O Flamengo é o contrário, né, cara? Assim, o campo é que salva a vida dos dirigentes, né? o interno que salva o externo. O interno é que, assim, porque domingo foi a mesma coisa, o Pedro botou água na fervura da crise toda lá com o Boto e com o Felipe, de certa forma, e ontem a vitória do time, a atuação do time pôs água na fervura da crise, com o departamento médico, com o Nico de la Cruz, né? Então, porque o vestiário é fechado, até isso esse time faz, que é salvar o clube das crises, né, cara? Até isso, esse bom time do Flamengo, o Felipe Luiz com o comando forte dele, conseguem fazer. O Felipe falou sobre isso ontem. O Arrasca e o Felipe falaram sobre isso, mas a fala do Felipe é exatamente na linha do Eric, sobre como o elenco é fechado para coisas que possam atrapalhá-lo, como, por exemplo, a lamentável mensagem... Óbvio que todos os jogadores deram entrevista falando que ficaram incomodados com aquilo, né? Claro. Natural. E não tem como não ficar. A lamentável mensagem que o ex-médico do clube, chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, mandou num grupo de WhatsApp com 71 pessoas condenando a carreira do De La Cruz. E ontem o Felipe e o Arrascaeta falaram sobre isso. Dá uma olhada. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, e por isso que é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas como eu falei, eles mesmos se blindam, se conversam entre eles e é o que está no alcance, porque no final das contas o futebol são dos jogadores, né? Pode estar explodindo tudo fora, no final das contas, que são eles que entram no campo e a imagem deles que está exposta, então eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo e eles têm demonstrado isso. Independentemente de quem for, se for Nico ou outro jogador, a gente tem que estar junto, porque é muito difícil estar focados dentro do campo e treinando quando acontecem um tipo de coisas assim. Mas sabemos que Flamengo, eu tenho já 6 anos aqui e sempre acontecem muitas coisas, mas temos que continuar focados dentro do campo, tentando fazer o melhor e, bom, depois extra-campo, a gente tenta sempre nos fechar para que isso não nos involucre, mas a vezes tem algumas situações que são pontuais que é muito difícil. Essa história acabou tendo um desfecho óbvio, né? Que é a saída do Zé Luiz Runco do Flamengo. Dificilmente teria um desfecho diferente disso. Acho que o resultado ontem acabou virando essa página também, né? Assim, o resultado até para isso foi muito importante também, né? Deu uma acalmada geral. Como a do Fla-Flu, do Pedro já morreu. O abraço do Felipe no Pedro ontem no fim do jogo, quando o Pedro foi substituído já no fim, né, cara? O Pedro conseguiu jogar até os 42 do segundo tempo. Eu diria que o Pedro titular hoje... Já tinha botado uma pá de cal na história. Já meio que assim, também acho. Né? Não tem nada contra o cara não tem nada... Podemos até rodar as imagens, né? O Pedro no domingo era a 5ª opção do Flamengo. Entrou, fez gol no Fla-Flu. Ontem foi a primeira opção para jogar de centroavante. Exatamente. Dentre eles pode ter resolvido tudo. Exato. Tudo. E você pensar que o resultado pode sair grande com isso, ou seja... ganhando, grande tecnicamente, ganhando um Pedro da maneira como o Felipe quer que ele jogue. E ontem ele ajudou, eu tô com o Eric, ontem ele fez uma boa partida em relação Eu gostei muito da partida do Pedro, cara. Claro, ele não teve muita chance de finalizar e tal, mas eu acho que a participação dele
se bobear, agradou mais o Felipe do que em jogos que o Pedro fez gol, de repente, sabe? Porque ontem, de fato, o Pedro se movimentou, abriu espaço. Segurou, fez o pivô. Marcou a saída de bola. Ele obrigou o Cleiton a dar 2 ou 3 vezes o bicão para lateral, porque o Pedro chegou ali e fez a marcação. Então, assim, eu vi gente debatendo que os dois juntos, que é o cerne da questão técnica, né? Arrascaeta e Pedro juntos, fizeram o time diminuir a intensidade. Ontem eu não concordo. Mas eu acho que ontem teve uma mudança tática importante no primeiro tempo, exatamente para que o Arrascaeta e o Pedro consigam dar o que o Felipe quer. O que ele fez ontem, o Felipe? Ele pôs o Arrascaeta um pouco mais pelo lado ontem. E o Bruno Henrique mais por dentro, ao lado do Pedro. Então, ora o Pedro fazia essa pressão, ora o Bruno Henrique fazia essa pressão. E o Bruno Henrique tem essa característica, né? Muitas vezes ele jogava de centroavante por isso. Esquerdo, né? E o Arrasca meio do lado esquerdo vindo para dentro. O Fla-Flu estava um pouco assim também. Então, assim, eu acho que isso é uma percepção que o Felipe está começando a ter e que, de repente, em alguns jogos ou na maioria dos jogos, ele vai conseguir fazer. E o time do Jorge Jesus era um pouco assim, né? Era o Gabriel e o Bruno Henrique e o Arrascaeta fazendo esquerda para dentro, assim, né? A questão física, óbvio, o Arrascaeta, como ele falou, tô 6 anos aqui, ele já tá 6 anos mais velho. Enfim, Vem cá, mas não vai entrar nessa história de novo, não, né? A primeira era o Gabigol, não podia jogar com o Pedro. Aí depois, agora o Arrascaeta não pode jogar com o Pedro. Essa é a origem da questão técnica. Sim. Que envolve o Pedro no Flamengo. Pra mim é uma coisa bem simples, assim. Eu como ex-atleta... E ontem, só pra dizer que ontem, especificamente ontem, eu não vi problema. Eu também não achei também. Nos dois jogando juntos. E pegou um time que te exige isso pra caramba. Claro. Domingo, o Pedro entrou no lugar do Arrasca. Então a gente não pôde experimentar o que são os dois juntos em jogos pesados. Ontem era um jogo pesado, segundo contra o terceiro colocado, e eu não vi problema. Então, mas o Pedro entrou no lugar do Arrasca, mas numa função muito parecida com o que aconteceu ontem, com um cara do lado. Um outro atacante do lado, o Alacian ou o Bruno Henrique. Ou o Juninho, depois que entrou, né, contra o Fluminense. Então, de repente, é um jeito que o Felipe está começando a perceber para alguns jogos, porque a gente também precisa se acostumar com isso. Assim, o Felipe é um técnico que ele escala muito de acordo com o jogo e com o adversário. Essa questão que a gente já vem debatendo, acho que até da última Copa também, que a gente provavelmente não vai ter mais no mundo aquela coisa do 1 ao 11 que a gente sabe de cor e salteado. Não existe em quase lugar nenhum. Exatamente. E eu acho que aqui no Brasil talvez seja a última fronteira para que a gente se acostume com essa coisa. A gente, cobrindo a seleção brasileira, tinha aquela agonia para saber que era o time titular. Eu discordo por isso que os técnicos europeus, quando vêm aqui da coletiva, eles riem. E aí, a gente chega lá e pergunta... times, o PSG tem um... exatamente. Na hora que você vai jogar... Na hora que você vai jogar... Mais roda. Na hora que você vai jogar uma semifinal, um jogo decisivo, você sabe quem vai jogar. Essa história de, não tem titular... Por exemplo, a seleção argentina na Copa, ela mudou o jogo. A seleção das quartas, jogo. Não, das quartas para semi. Ela jogou contra o Holanda jogadores. Mas é um jogo grande. A Argentina ela foi diferente em todos os jogos eliminatórios da Copa, inclusive de sistema. Ela foi diferente. Mas assim, a Argentina fez de um jeito. Eu acho que o Chelsea fez isso agora na Copa do Mundo. A maior parte dos times é assim, cada jogo de um jeito. Exato. Mas assim, não são todos. O PSG, por exemplo, o PSG contra o Botafogo, ele jogou com um time contra o Atlético. Não, mas aí ele tava poupando jogadores. Jogo eliminatório. Eu tô falando aquele jogo decisivo, Led. Mexe muito pouco. Exatamente, mexe 1, 2 jogadores. Mas depende. Mas nessa questão do Pedro, mas eu acho que o Flamengo vai ter essa questão do Pedro com a Arrascaeta, vai ter jogo que não vai ter os dois. Não, o Flamengo tá claro. Eu não tô dizendo isso, eu só tô dizendo... E não é porque os dois não podem jogar juntos. Podem jogar junto porque o Flamengo é um time... O Flamengo tá claro. O Botafogo do ano passado tinha claramente 11 titulares. O Flamengo é um time em que a maioria dos jogos, ou todos os jogos, ele vai ter a posse de bola. Ele vai jogar com a posse, ele vai jogar menos essa questão de marcação. Então dá pra sim jogar com... Cara, eu não vou tirar o Pedro, porque o Pedro, desculpa, o Pedro não tá marcando tão bem. Eu tenho um cara, Esquilate, que faz 30 gols na temporada, junto com o Arrascaeta. Se tem um jogo que eu acho que é mais interessante ter esses caras, eu vou jogar com eles. Não, isso eu também concordo com você. Mas o Felipe trabalha desse jeito que o Eric tá falando. Sim. Prova disso é a escalação dele contra o Chelsea, quando ele... Tirou o Léo Ortiz, que todo mundo fala que é o melhor zagueiro do Brasil. Então. O Felipe trabalha assim, o Abel trabalha assim. Eu só acho que não são todos. O Botafogo ano passado tinha 11, cara. Mas eu acho que o Brasil era a última fronteira pra gente se acostumar com isso. Assim, a gente sempre teve uma resistência ou uma cultura de escolher o 1 ao 11, assim, de saber o 1 ao 11. Escolher de acordo com o adversário. Exato. E fazer a rotação naturalmente. Por exemplo, o Cebolinha contra o Fluminense foi titular. Ontem ele não entrou. Não, as últimas seleções ele não piorou de domingo para quarta. É porque o Felipe entendeu que o jogo pedia outra coisa. Se você pegar as últimas seleções campeões do mundo, foram assim. A Espanha, em 2010, era assim.
a Alemanha em 14 era assim, escalava diferente a cada jogo, a França em 18 era assim, a Argentina era assim. Isso não é debatido na Europa porque é uma coisa absolutamente natural e já enraizada, cara. Então ninguém... Por isso que o cara chega lá na coletiva e não pergunta quem vai jogar. O cara não vai dizer. Eu não vou dizer, pô. Eu não sei qual time que vai jogar. O Fluminense na Copa do Mundo foi assim, cara. Foi mudando a cada jogo também. O Fluminense trocou muito. Foi trocando a cada jogo. Muito, exatamente. Só acho que não é uma regra. Caramba, o Abel troca sempre. O Abel troca sempre. O Abel raramente você pode ter os dois jeitos, você acha que um time precisa ter um 11? Não, um 11 não. Mas eu tô dizendo que quando você vai ter um jogo, que é aquele jogo, o treinador fala assim, esse jogo é aquele que eu preciso dos melhores. Esses melhores, em todos os jogos eles vão estar. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta objetiva. Qual é o 11 principal do Palmeiras? Do Palmeiras? Do Palmeiras, na minha opinião. Já pensou? Pelo que eu... Não, você quer que eu fale do nada? Vai. Do meio pra frente, porque na zaga já é o correto. Giai, Gustavo Gomes ou Murilo, que tá machucado, e o Piquerez. Ok. Certo. Agora no meio pra frente. Não é o time, no meio pra frente. É o Aníbal ou Emiliano? Aníbal era o Richard Rios. Já foi o Emiliano há pouco tempo. Era Aníbal, agora não. Agora o Richard Rios saiu. Tá. Dito isso, os caras aqui do Seleção Sport TV, principalmente o Paulo Nunes, não estão curtindo as contratações aí do Mengão, né? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa seu like, até o próximo vídeo.